Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a segunda parte das minhas escolhas dos livros que são as metas de 2021. No primeiro vídeo eu falei dos livros escolhidos para os meses de janeiro até junho. Nesse vídeo aqui então eu vou falar do restante do ano, de julho a dezembro. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar lá embaixo na descrição, no primeiro comentário e aqui nos cards. Veja primeiro aquele vídeo, depois volte aqui para ver quais foram os livros escolhidos para os meses de julho a dezembro de 2021. Mais uma vez eu vou insistir aqui que você coloque metas de leitura para você. Uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal é: como é que você consegue ler muito? Bem, uma das dicas é colocar meta de leitura. Colocar meta de leitura não quer dizer que você vai concluir todas elas, mas quer dizer que pelo menos você vai buscar aquela meta. Isso faz com que você leia mais. Então não deixe a sua meta aberta, coloque um número de livros que você gostaria de ler aí para o ano de 2021, separe alguns livros que você gostaria que ao final do ano você já tivesse lido esses livros. Isso ajuda e muito na sua leitura. Para finalizar, é óbvio, eu te peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like já, porque isso ajuda e muito o nosso canal. Vamos crescer muito no ano de 2021. Lembrando que todos os links para a compra dos livros que eu citar aqui estarão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Sem mais delongas, simbora! Para o mês de julho, o escolhido foi Vivendo para a Glória de Deus, do Joel Bick, da editora Fiel, uma introdução à fé reformada. Eu preciso dizer que eu não tenho uma boa experiência com esse autor. Eu sei que ele é um bom autor, mas eu já tentei ler 2 livros dele e não me desceram muito bem. Eu não consegui me conectar com a leitura. Me disseram que esse é um livro muito bom, muitas pessoas me falaram que esse livro é realmente diferenciado, por isso vai aqui a minha terceira tentativa com esse autor, o Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus, uma introdução à fé reformada. Esse livro é dividido em 6 partes. Então nós vamos ter calvinismo na história, calvinismo na mente, calvinismo no coração, calvinismo na igreja, calvinismo na prática e finalizamos com o alvo do calvinismo. O livro tem 414 páginas e vai ser a nossa leitura do mês de julho. Indo agora para o mês de agosto, a escolha foi Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, de Justo Gonzalez, da editora Agnus. Esse é um livro muito interessante, onde nós temos aqui o Justo Gonzalez traçando ali a história das doutrinas cristãs. Aqui atrás tem uma frase bem interessante que fala o seguinte: este livro é uma introdução às doutrinas cristãs no contexto histórico no qual surgiram e a contínua importância que tem para a crença e prática cristã da atualidade. Então, como eu disse, é um livro que vai trazer ao longo da história a construção das doutrinas cristãs. E o que eu achei mais magnífico nesse livro aqui é que ele conseguiu resumir isso em pouco mais de 200 páginas. Eu tenho outros livros que contam a história das doutrinas cristãs, porém eles são muito maiores do que esse daqui. Então, por isso que eu escolhi esse, por ser mais sucinto. Um livro que vai traçar a história de todas essas doutrinas e o contexto histórico onde elas surgiram. O livro tem 255 páginas e será a nossa leitura do mês de agosto. E o que você estava achando? Que não teríamos leitura de Timothy Keller no segundo semestre de 2021? Mas é óbvio que teremos. E o livro escolhido foi Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, da editora Vida Nova. A minha escolha desse livro aqui do Timothy Keller foi por causa de diversas indicações. Óbvio, é Timothy Keller, então não precisa de muito para me convencer. Mas muitas pessoas falaram que esse é o melhor livro que já leram sobre essa questão de dor e sofrimento. Por que nós sofremos? Por que o cristão sofre aqui na Terra? E dá uma olhada na frase escrita aqui atrás. Se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro. Muitas vezes, Deus vai utilizar o sofrimento para refinar o seu caráter. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós temos Entendendo a Fornalha. Na segunda, Enfrentando a Fornalha. E na terceira, Caminhando com Deus na Fornalha. Fala se não dá vontade de ler só pelos títulos dessas partes.
e eu fiquei já assim com vontade de colocar ele agora em janeiro, mas nós vamos ler esse livro lá em setembro. O livro tem 344 páginas e você já sabe, se você quiser ler conosco, os links para a compra estão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Simbora para o mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, e o livro escolhido não poderia ser melhor. Eu estou falando de Cativo à Palavra, a vida de Martinho Lutero, do Roland Bainton, eu não sei se é assim que fala o nome dele, da editora Vida Nova. Temos aqui a vida do grande reformador. Um homem que não recuou diante das circunstâncias e da força e do poderio da Igreja Católica. Um homem que, diante dos seus possíveis algozes, disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e por raciocínio claro, não aceita a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Um cara que fala isso diante do peso da autoridade da Igreja Católica naquele tempo, sabendo que aquelas pessoas poderiam decretar a sua morte, merece sim ter a sua biografia lida. Então, vai ser em outubro, no mês da Reforma Protestante, onde vamos ler a melhor biografia já traduzida aqui para o português de Martinho Lutero. O livro tem 415 páginas. Então, mês de outubro, te espero com Cativo à Palavra, a vida de Martinho Lutero. Chegamos no mês de novembro de 2021 e o escolhido foi O Peso da Glória, de C.S. Lewis, da Thomas Nelson Brasil. Um clássico desse magnífico autor. Nesse livro aqui nós temos 9 sermões escritos pelo C.S. Lewis e dentre eles nós temos O Peso da Glória, Aprendizado em Tempos de Guerra, o que me leva a fazer uma junção desse livro aqui com aquele outro livro lá da editora Trinitas, né? Lembra? Um Hobbit, um Guarda-Roupa e uma Grande Guerra. Eu acredito que aqui nesse sermão, Aprendizado em Tempos de Guerra, nós vamos ver como a Grande Guerra influenciou a escrita do C.S. Lewis. Temos também Teologia é Poesia, Sobre Perdão e também um dos sermões falando por que C.S. Lewis não era um pacifista. Não poderia ser melhor a minha escolha para o mês de novembro. O Peso da Glória será a nossa leitura. O livro tem 186 páginas e fica aqui meu convite para lermos juntos essa magnífica obra. Muito bem, finalizando com o livro escolhido para o mês de dezembro. E se você não deixou o seu joinha, deixe lá embaixo, não esqueça. Simbora! Dezembro, nós vamos com um clássico, Vivendo na Palavra, Howard Hendricks e William Hendricks. Meu inglês está cada vez melhor. Da editora Batista Regular. A Arte e a Ciência da Leitura da Bíblia. Um livro que literalmente vai te ensinar a ler as Escrituras. Indicado por 11 de cada 10 teólogos, Vivendo na Palavra é uma leitura obrigatória para todo cristão. Dennis Ray disse o seguinte a respeito desse livro: um livro verdadeiramente revolucionário. O conteúdo desse livro mudou completamente minha forma de ler e estudar a Bíblia. Este é o melhor livro sobre estudo bíblico e está destinado a permanecer um clássico. O livro tem 377 páginas e será a nossa última leitura de 2021, se assim Deus permitir. Vivendo na Palavra, a Arte e a Ciência da Leitura da Bíblia, da editora Batista Regular, vai finalizar o ano de 2021 com chave de ouro. Muito bem, e agora fica aqui a pergunta: quais são as suas escolhas para ler em 2021? Quais são as suas metas? Deixe lá embaixo nos comentários, vamos trocar aquelas indicações sadias, ok? Todos os links dos livros citados, como eu disse, estão lá embaixo. Não esqueça do seu like, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.